O episódio começa com os Vingadores indo direto para Las Vegas. Acontece que eles receberam um alerta de que um certo supervilão está atacando o lugar. Ele se chama Maximus e é o irmão do Raio Negro. Hulk explica que Maximus é um gênio da tecnologia e foi exilado pelos Inumanos. Ninguém sabe o que ele está planejando e o próprio Raio Negro apenas alertou os Vingadores a respeito de seu ataque, nem mesmo mandou informações. Segundo o Gavião Arqueiro, não vai ser muito difícil, mas quando chegam lá, eles veem que o homem tem diversos robôs e também está montado numa espécie de serpente robótica de várias cabeças gigantesca. Gavião Arqueiro se arrependeu instantaneamente. Logo, os Vingadores partem pro ataque, Hulk já arremessa um carro e o Homem de Ferro vai destruindo os robôs. Thor também se junta e o Capitão América está lá, montando suas estratégias de combate. O robô gigantesco do Maximus está ao redor de um prédio gigante e nada que os Vingadores possam fazer tem efeito sobre sua cobra. Ela até mesmo efetua um disparo que faz o Capitão América cair. Segundo Maximus, os Vingadores chegaram atrasados demais. A bomba de Terrigen dele vai detonar a qualquer momento. E o Homem de Ferro lembra de que uma fumaça Terrigen já foi dispersa ao redor do planeta inteiro. Não tem como transformar ninguém em inumano mais. Só que o Maximus não deseja isso. Ele fala que, de certas maneiras, o Terrigen pode se tornar muito instável, como a forma isotópica que ele está usando agora. Ela tem o poder para destruir a cidade inteira. O Homem de Ferro tem certeza que o Raio Negro não aprovou isso e começa a atacar o Maximus mais uma vez. Mas ele é agarrado por uma das cobras com toda facilidade, enquanto Maximus diz que seu irmão é um tolo. Os humanos não terão valor na próxima civilização dos Inumanos e eles não podem trabalhar juntos. O Homem de Ferro escaneou o lugar e encontrou a bomba. Eles têm que derrotar aquelas serpentes para poder encontrá-la o mais rápido possível, mas quando sempre destroem uma cabeça, outra surge no lugar. Thor parte para cima dele e começa a destruir as cabeças com vigor, enquanto o Capitão América só pode desviar das cabeças que estão caindo. Hulk também ajuda no combate. Eles destroem as cabeças, mas elas voltam e Maximus perde a paciência ativando sua bomba. Eles têm 1 minuto para encontrá-la, enquanto o próprio homem abandonou sua serpente e está fugindo em alta velocidade. O Falcão tenta ir atrás dele, mas é derrubado pelas cabeças da cobra e o Homem de Ferro nem ligou, pois eles têm que desativar aquela bomba. O homem foi direto até o prédio, enquanto o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra ficaram combatendo aquelas serpentes, mas estavam prestes a ser eliminados. Eles deram sorte que o Hulk conseguiu chegar e puxar a serpente mais para baixo, mas também foi jogado para longe. Capitão América finalmente fez alguma coisa e cortou uma das cabeças com seu escudo, até que o Thor veio terminar o serviço. Ele deu uma pancada tão forte que a cobra simplesmente saiu do planeta Terra. Lá no espaço ela não vai perturbar ninguém. Tony Stark nesse momento dizia que a segurança da bomba era complexa demais, não dá para desarmá-la. Só que logo ele teve uma outra ideia. Eles podem tirar a energia que está alimentando essa bomba e ela não vai poder explodir. Tony então abre um buraco no chão e manda o Hulk arrebentar os cabos de energia da cidade. Todos ficam sem energia, mas pelo menos a bomba não vai explodir. Maximus achou que ia fugir, mas os Vingadores conseguiram chegar até ele. Com facilidade destruíram seu veículo e o pegaram enquanto caía. Eles o levaram para a prisão e disse para todos que isso não vai acabar agora. Ele não vai permitir que a raça dos Inumanos seja exterminada pelos seres humanos. Logo, Truman Marsh aparece falando com os Vingadores, dizendo que não foi o Raio Negro que os avisou do que estava acontecendo, foi ele. Depois do que aconteceu com o fantasma, os Vingadores têm que ficar sempre sob vigilância, pois senão pode acontecer dos Inumanos destruírem mais coisas ainda. Eles têm que serem mantidos em xeque. Os Vingadores estão indo direto para Attilan e o Truman Marsh fala que vai também, mas Tony Stark desliga na cara dele. Assim que chegam lá, vemos diversos Inumanos brincando com seus poderes pelas ruas e os Vingadores estão impressionados. Gorgon avisa a eles que desde a onda de Terrigen, muitos Inumanos têm chegado a Attilan e todos têm estado bastante felizes, praticando seus novos poderes. Ele agradece aos Vingadores por toda a ajuda. Segundo Maximus, eles não sabem o que fizeram. Gorgon logo o manda para ser preso. Ele nunca mais vai sair da área de segurança máxima. Gorgon então convida os Vingadores para conhecer um pouco mais da cidade. Diversas pessoas, mesmo tendo saído do planeta Terra normal, estão ali felizes, pois agora têm poderes. Gorgon diz que está muito feliz com esse novo futuro para a raça deles. E Tony Stark fala que precisa falar com o Raio Negro. Gorgon vai levá-los até lá, enquanto o Falcão e o Hulk continuam andando pela cidade. Assim que chegam ao Castelo Real, Truman Marsh já estava esperando. Ele estava discutindo algumas partes desse negócio dos Inumanos fazerem parte do mundo dos humanos normais. Segundo Truman Marsh, o que aconteceu em Las Vegas foi algo extremamente perigoso e por causa disso ele conseguiu forçar o Congresso a passar uma lei para registrar todos os Inumanos. Todo Inumano será registrado e os poderes deles serão completamente rastreados o tempo todo. Aqueles que não aceitarem esses termos serão levados à prisão. Tony Stark mal pode acreditar nessas palavras. Truman Marsh quer tirar a liberdade de todos os Inumanos e ele não acredita que
que o Raio Negro concordou com isso, e a Medusa tem que explicar por ele que o Raio Negro aceitou que aconteceram mudanças, existem muitos inumanos agora e não podem mais ficar isolados do mundo normal. Enquanto isso, Hulk e Falcão percebiam que todo mundo estava muito feliz, até que de repente viram o Inferno tentando tirar onda com seus poderes na frente dos outros inumanos, mas acabou perdendo o controle e tacando fogo numa árvore. Hulk que teve que apagar esse fogo e foi conversar com ele. Ele dizia que logo os instintos iriam tomar conta e ele iria fazer tudo isso de maneira extremamente normal. Maximus, enquanto passava naquele lugar, dizia que aquele cara com poderes de fogo não é um inumano 100%, ele é misturado com pessoas normais e logo será excluído pelos inumanos de verdade. É questão de tempo. O homem então conseguiu se livrar dos guardas, pegar o Inferno pelas costas e dizer no ouvidinho dele que ele é um monstro. Isso fez o Inferno perder o controle e começar a atacar fogo em tudo. Enquanto isso, Truman Marsh estava explicando que a sua nova lei iria permiti-lo rastrear qualquer inumano a qualquer hora do dia, até que de repente o telhado quebrou com o fogo do Inferno. Thor conseguiu salvar todo mundo das pedras, mas ainda tem o fogo. Eles têm que correr e o Inferno não está respondendo a palavras. Hulk tenta o tempo todo encorajá-lo a tomar o controle da situação, mas ele nunca consegue, está achando que realmente é um monstro. Ele pede por ajuda e sai voando dali. Hulk está extremamente empenhado em ajudá-lo e sai daquele lugar. Enquanto isso, os outros Vingadores têm que encontrar o Maximus, mas Truman Marsh já o encontrou, pois foi um dos primeiros inumanos a serem registrados. Ele está saindo da cidade e o Homem de Ferro vai até lá com os outros imediatamente. Eles acham que Maximus quer destruir a humanidade, mas na verdade ele mudou de ideia, vai destruir apenas a cidade de Attilan. Ele já tinha implantado uma outra bomba de Terrigen ali em algum lugar e essa bomba é gigantesca. Segundo o Maximus, é muito mais fácil eliminar todos os inumanos para acabar com essa sem-vergonhice do que eliminar todos os seres humanos normais. Tony Stark tenta quebrar o campo de força que ele colocou ao redor da cidade, mas não consegue. Tony está confiante em encontrar a bomba, pois não tem como explodir a cidade toda ao mesmo tempo. Só que foi por isso que o Maximus fez aquele negócio com o Inferno, para poder ele tacar fogo em tudo e ajudar na explosão. Enquanto isso, Hulk procurava pelo Inferno e conseguiu encontrá-lo. Ele estava triste, pois destruiu a cidade inteira e logo deixou seus poderes tomarem conta de novo. Enquanto isso, do lado de fora, Gavião Arqueiro teve uma ideia. Ele colocou todas as suas flechas de pulso eletromagnético no mesmo lugar e os Vingadores concentraram seus poderes junto. Isso fez o campo de força ser desativado e agora eles vão evacuar a cidade. Hulk e Inferno aparecem voando ali e o Hulk está tentando o máximo para impedi-lo de continuar. Medusa avisa todo mundo que tem que sair da cidade e os Vingadores vão ajudar a retirar as pessoas dali. Cada uma das pessoas fez uma parte e o Raio Negro queria ficar ali, mas os Vingadores conseguiram convencê-lo de que seu novo povo precisa de sua liderança e ele resolveu sair com as pessoas. Seria muito mais fácil ele gritar mandando todo o fogo se apagar, mas enfim. Viúva Negra entrou nas chamas para procurar pelo Hulk e pelo Inferno e Tony Stark vai ajudá-la. O lugar inteiro está pegando fogo e se destruindo. A Viúva Negra seria alvo fácil para as chamas, mas Tony já tinha um plano, ele trouxe uma armadura para ela. Agora eles podem procurar voando, mas nunca conseguem encontrar e Tony diz que eles têm que desistir, a bomba vai explodir e eles vão perder a vida. Mesmo que a viúva não queira fazer isso, ela não tem outra escolha e os dois saem da cidade. Nesse momento, Hulk finalmente encontrou o Inferno e o pegou para sair daquele lugar. Tudo começou a explodir graças às chamas e eles chegaram bem do lado de fora. Como ainda tem muitas pedras caindo do céu pegando fogo, eles não podem parar agora e tem que destruí-las para salvar as pessoas. Hulk também encontrou o Maximus, que estava tentando se disfarçar ali no meio das pessoas. Ele atacou seu próprio irmão Raio Negro, dizendo que o homem vai se arrepender por ter se aliado com os seres humanos. Raio Negro então, com um simples sussurro, desmaia seu próprio irmão. Segundo Medusa, tudo que o Maximus conseguiu fazer hoje foi unir ainda mais os seres humanos e os inumanos. Eles vão fazer alguma coisa para reconstruir a cidade, até que de repente um jato aparece com o próprio Truman Marsh. Ele disse que tudo isso foi prova de que os inumanos não podem ser confiados e precisam se entregar para serem registrados. Inferno resolve se entregar logo de cara, ele sabe que não está fazendo bem para ninguém. Medusa foi até o Truman Marsh e aceitou tudo o que ele tem para dizer de a partir de agora. Os inumanos vão seguir todas as suas ordens. Truman também falou com os Vingadores, eles têm que aceitar esse registro ou irão para uma nova prisão que foi projetada por ele mesmo. E assim que mostrou as fotos, Tony Stark reconheceu instantaneamente aquela é sua tecnologia. Thor tentou falar pro Raio Negro que ele não pode desistir da soberania de seu povo, mas a Medusa fala por ele dizendo que esse é um novo mundo. Enquanto isso, na cidade de Nova York, um monte de desgraça acontecia. Um gigantesco guindaste estava caindo, pronto para eliminar muitas pessoas, mas uma inumana veio salvá-los. Ela, entretanto, não tinha força suficiente para impedir completamente a queda e Hulk apareceu para ajudar. Thor chegou logo em seguida e a jovem ficou impressionada, mas como tem medo de ser registrada por Truman Marsh, ela teve que sair dali. Os outros Vingadores apareceram para cercá-la e tentar conversar
conversar, mas ela contou para eles que os Vingadores estão trabalhando com a central de segurança e explicando também que veio para os Estados Unidos para estudar, mas ganhou esses poderes e agora não quer perder sua liberdade só por causa disso. Afinal, a liberdade está acima de tudo e vemos que o Capitão América concorda com isso. Ele diz que mesmo com ordens para levar todos os inumanos, os Vingadores têm sua integridade e não vão acabar com a liberdade de ninguém que não fez nada de errado. A jovem então sai dali e a viúva diz que ela não foi a primeira inumana que não queria perder sua liberdade. Os regulamentos do Truman March estão criando muitos problemas. Quando voltaram para a Torre dos Vingadores, Truman está extremamente irritado, dizendo que eles deveriam ter feito seu trabalho, e ele os manda seguir as ordens daqui em diante, pois senão os Vingadores vão acabar. Segundo o Capitão América, o que Truman March quer fazer não é justiça, e sim trabalho sujo. E por causa disso, a partir de hoje, o próprio Capitão América terminou a iniciativa Vingadores. Agora que os Vingadores não existem mais, tem um gigantesco satélite vindo em direção a Nova York que vai eliminar todo mundo. Mas por sorte, a Capitã Marvel apareceu para ajudar, e logo em seguida, o Visão também, junto do Homem-Formiga. Eles trabalham em equipe para poder desativar os sistemas desse gigantesco satélite, salvar as pessoas lá dentro, e até mesmo o Pantera Negra já estava ali com um de seus jatos para resgatar os astronautas. Outros inumanos estão ali para ajudar, como a própria Miss Marvel, e o Hulk Vermelho também chegou para entrar nessa jogada. Aquela, na verdade, é a estação espacial, não apenas um simples satélite. Com os disparos do Hulk Vermelho, ela foi destruída e se dividiu em vários pedaços. Ele continuou destruindo vários e formou um gigantesco rifle para continuar o trabalho, mas ainda tem muitos pedaços. Por sorte, Capitã Marvel e Visão destruíram os últimos. Miss Marvel ficou em choque ao conhecer a Capitã Marvel, pois é muito fã dela. Truman March apareceu logo em seguida e disse que eles fizeram um bom trabalho. Eles agora são os novos Vingadores. Pantera Negra fala que um mundo sem Vingadores é um problema, mas ele não sabe se essa é a solução, e Truman March os convida até a Torre dos Vingadores. Ali será o novo lar deles, e o Hulk Vermelho gostou muito dessa história. Segundo Truman March, o mundo precisa dos novos Vingadores, e vemos que o Pantera Negra não gosta muito dessa ideia de ficar por aí registrando os novos inumanos, mas não tem o que fazer. Agora eles vão trabalhar pro Truman, e é isso que ele quer. Logo, os alarmes disparam. A Hydra está atacando Nova York e eles têm que fazer alguma coisa. Os novos Vingadores vão rapidamente até lá e derrubam os soldados com facilidade. Outros deles conseguem derrubar os soldados que estavam fazendo reféns, e vemos que quem foi o responsável por tudo isso era o próprio Baron Strucker. Ele estava fazendo uma gigantesca armadura para destruir Nova York, pois achou que não haviam mais Vingadores. Ele se deu foi mal, e os novos Vingadores partem para cima dele e de seu exército da Hydra. Baron terminou sua gigantesca armadura e derrubou o Hulk Vermelho com facilidade. Os outros novos Vingadores vão tentar ajudá-lo, mas de repente a Viúva Negra brota naquele lugar. Tony Stark vem logo em seguida. O desenho daquela armadura pertence a ele, e Tony sabe exatamente o que fazer. Ele efetua um disparo contra a fonte de energia da armadura e pronto, problema resolvido. Agora é só destruir o resto da armadura. Hulk Vermelho parte para cima dela e os novos Vingadores também. Viúva Negra desce o cacete no Baron e ele foi pego com toda a facilidade. Capitã Marvel vem dizendo que Tony não deveria estar ali. Eles não são mais os Vingadores, agora eles estão agindo fora da lei. Tony e Viúva então vão embora dali, se encontram com os outros Vingadores e todos sabem que enquanto Truman March estiver no poder, eles serão inimigos da justiça. Tony e Capitão América então vão tentar conversar com os chefes do Truman March, mas eles não querem conversa, apenas os mandam seguir a lei ou parar de chorar. Um deles, entretanto, volta para conversar e diz que algumas pessoas concordam com os Vingadores, os inumanos precisam de ajuda. Ele sabe que existe um lugar com inumanos que não querem ser registrados e Truman March vai atacá-los amanhã à noite e passa as coordenadas para os Vingadores. Só que vemos que aquilo era apenas um holograma. Na noite seguinte, os Vingadores vão até o lugar marcado e tudo começa a tremer. Eram os inumanos que se escondiam lá. Eles achavam que iriam ser presos e por causa disso começaram o ataque. Aquela inumana do começo do episódio veio avisar que os Vingadores não são inimigos, mas mesmo assim o ataque continua. Mas por sorte, utilizando seus raios, Thor conseguiu parar esse combate e Tony avisou para eles que o pessoal do governo está vindo atrás deles. E logo, realmente, os novos Vingadores aparecem. Eles vão prender os Vingadores e os inumanos. Gavião Arqueiro usa fumaça para esconder os inumanos. Eles podem fugir e os Vingadores vão começar um combate contra os novos Vingadores. Os novos Vingadores acham que estão trabalhando para a lei e têm que combater os antigos. A situação não está boa para ninguém. Visão consegue combater o Thor aparentemente no mesmo nível. Hulk está contra a Miss Marvel, mas ela está um pouco arrependida de ter ido para cima dele. Gavião Arqueiro derruba o Hulk Vermelho com facilidade e uma das heroínas diz que não queria que a situação fosse desse jeito. Gavião falou para ela que ela pode sempre escolher suas próprias batalhas e tem que lutar pelo que acha que é certo. Isso convenceu a mulher, que partiu para cima do Hulk Vermelho. Ela quer parar o combate.
Gavião então foi junto com a viúva e falou que vai comprar um pouco de tempo para ela escapar dali e tentar consertar essa situação. Ela aceitou esse plano. Utilizando suas flechas, Gavião Arqueiro foi parando todos os heróis e a viúva pôde escapar. Thor tentou acertar o Visão pelas costas com seu martelo, mas ficou em choque pois Visão pegou o martelo com toda a facilidade e o arremessou de volta sem nem olhar para trás. O que ele não sabia é que iria acertar o Capitão América e desmaiá-lo. Todos ficam em choque. Steve Rogers poderia ter sido eliminado. O combate parou, mas mesmo assim todos irão ser presos. Os Vingadores só concordaram, pois aí o Capitão América iria ser levado para o hospital. Capitã Marvel quer saber onde está a Viúva Negra, mas segundo o Gavião, ela já se foi e só pode ser encontrada se ela deixar ser encontrada.